nós o amamos. Às vezes a gente fala para o marido, para o filho, para a filha, para o neto, e não falamos para o Senhor o quão importante Ele é para nós. Tenhamos um momento de adoração ao Senhor. Amém? Querido Deus. Te amo, Pai. Te amo, Senhor, porque Tu és o bem-vindo, Deus justo. Tu és santo e eterno. Muito obrigada, Pai. É com gratidão, Senhor, que dentro da Tua presença para adorar o Seu Santo. Declarando a Tua justiça, a Tua misericórdia, a Tua bondade. Te amo, Pai. Te amo, Senhor. Te amo, Senhor. Onde estaríamos nós se não fosse a Tua presença? Te amo, Jesus. Te amo, Senhor. Muito obrigado, Jesus, pelo Seu sangue. Muito obrigado porque o Senhor nos trouxe vida. Oh, aleluia. Sim, com os anjos queremos cantar e exaltar santo, 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 Senhor. Santo e eterno. Deus de bondade e misericórdia. Nós nos rendemos diante de Ti porque Teu nome é fiel e verdadeiro. Teu é o poder, a força e Tu és a misericórdia e bondade. Muito obrigada, Pai, porque o Senhor nos cercou com o Teu amor. Te adoramos. Te adoramos porque o Seu amor dura para sempre. Porque o Seu amor dura para sempre. Muito obrigada, amado Espírito de Deus. Pai, Espírito Santo. Espírito da verdade, te amo, Senhor. Te amo, Espírito Santo do Senhor. Deus de toda santidade, poder e autoridade. Deus de misericórdia, que atende para o nosso valor, que dá ordem aos anjos a nosso respeito. Oh, te amo, Espírito de Deus, te amo, Senhor. Te amo porque o Senhor é o meu conselheiro. Te amo, Senhor Deus, porque o Senhor é o meu ajudador. Te amo porque Tu és o meu Senhor e és santo, santo, santo para sempre. Bendito é o Teu nome. Engrandecido seja o nome do Altíssimo, desde agora e para sempre. Santo, santo, santo és. Aleluia. Amém, queridos? Que a paz do Senhor ilumine o seu coração. Aquela paz que só o Senhor Jesus pode dar. Que vem do trono de Deus. Amém? Amém, queridos? Eu quero trazer uma palavra para as amadas nessa noite. Os amados, nessa noite, essa palavra tem queimado no meu coração. E o Senhor tem falado comigo a questão de meses. De meses. Não somente nessa palavra, mas o Senhor tem me inquietado com uma palavra. Confronto. Aquelas que têm me acompanhado nas reuniões das décadas, lá em casa, aqui pela manhã, eu tenho falado muito sobre o confronto das nossas emoções. E o Senhor me trouxe diversos tipos de emoções, que é próprio de cada uma de nós, do ser humano, né? E que nós precisamos lidar com isso. E o Senhor tem falado fortemente no meu coração há uns 2 meses acerca disso. E aquelas que estão lá em casa, principalmente, né? Que a gente tem mais liberdade, tem um tempo mais longo. Eu tenho batido pesado, né, Sandra? Bastante acerca disso. Aquilo que o Senhor quer que nós confrontemos. E nós vamos estar falando hoje, pode pôr o tema lá. Nós vamos estar falando sobre confronto. E eu te convido, em nome de Jesus, a entrar na presença do Senhor e falar: Senhor, o que eu preciso ser confrontado? Amém? Nossa palavra de hoje está no livro de Gênesis, capítulo 32, versículo de 22 até o versículo 31. Você vai ver que é um texto bem conhecido. É quando Jacó luta com Deus. Diz assim a palavra: naquela noite, Jacó levantou-se, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos, para atravessar o lugar de passagem do Jaboque. Depois de havê-lo feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía.
E Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele, até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que lhe deslocou a coxa enquanto lutava. Então o homem disse: deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu: não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem lhe perguntou: qual é o seu nome? Jacó, respondeu ele. Então disse o homem: seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu. Prosseguiu Jacó: peço-te que digas o teu nome. Mas ele respondeu: por que pergunta o meu nome? E o abençoou ali. Jacó chamou aquele lugar de Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e todavia minha vida foi poupada. Ao nascer do sol, atravessou Peniel, mancando por causa da coxa. Por isso, até o dia de hoje, os israelitas não comem o músculo ligado à articulação do quadril, porque nesse músculo Jacó foi ferido. Amém? Fecha os teus olhos. Pai eterno, Deus Santo, o Senhor está presente. O teu Espírito inunda esse lugar em cada um dos nossos corações. Querido Deus, o Senhor sonda cada um de nós aqui. O Senhor conhece os nossos pensamentos, as nossas intenções, o nosso deitar e o nosso levantar. E o Senhor sabe, Pai querido, aquilo que nós precisamos realmente mudar. Querido Espírito Santo de Deus, o Senhor começou uma boa obra em nós e completará até que Cristo venha. Nós queremos ser obreiros aprovados, ó Pai, obreiros aprovados. Nós queremos, Pai querido, em nome de Jesus, vencer deste mundo, ó Pai, porque a Tua palavra diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, vós também vencereis. Pai, eu te agradeço, Pai amado, que o Senhor nos dê sabedoria, nos dê discernimento. Pai querido, para que possamos enxergar, quando estamos diante de tentações, Senhor Deus, que os nossos olhos, ouvidos, nariz ou boca abriram para a concupiscência, Pai. Querido Pai, que o Senhor nos dê sabedoria e discernimento para dizer não ao pecado, para dizer não, Senhor, aquilo que nos abate, aquilo que quer nos destruir. Pai querido, venha com a Tua boa e perfeita palavra nas nossas vidas e no nosso coração e faz a Tua obra, que ninguém de nós saia daqui da mesma maneira como entrou, mas que Teu nome, pela Tua palavra, seja glorificado, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Uma das coisas que o Senhor colocou no meu coração acerca desse texto é: como era Jacó antes? Como era Jacó? Quando a gente fala das nossas vidas individualmente e a gente para analisar quem nós somos, nós precisamos avaliar o quê? De onde nós viemos. Nós precisamos analisar a nossa família. Nós precisamos analisar aquilo que era costume na nossa família. E na família de Jacó existia algo que não era bom. Eu pergunto para vocês: quantas vezes será que Jacó ouviu a sua mãe Raquel mentir? Porque ela mentiu com toda facilidade quando foi necessário, sim ou não? Fico pensando, será que Jacó tinha consciência dessa mentira ao longo dos anos da sua vida? Será, amados, que aquilo que nós vimos no nosso lar, nós não estamos tolerando e propagando? Não é? Muitas vezes, amados,
nós vemos, e eu tive a oportunidade de ouvir uma palavra de alguém, uma professora de escola dominical, que ficou no meu coração. Ela falou assim: eu peguei todas as crianças e fiz com elas um exercício. E coloquei para elas o seguinte: vocês escrevem todas as palavras que vocês o quê? Que vocês mais ouvem. Ela recolheu aquilo e observou. Quando ela foi ler, ela se espantou, porque ela ouviu, leu que alguns diziam assim: você não presta, você não vai ser nada, por que você está fazendo isso? Você não é capaz, você é um inútil. E ela falou: meu Deus, isso dentro da igreja? Ela falou: como assim? Como assim essas palavras? E ela reportou isso para as autoridades da igreja. E falou: nós temos que fazer alguma coisa. Olha o jeito como estão essas crianças. Crianças, possivelmente de escola dominical, amadas. Sim? Ela não falou nada. Ela falou: vou fazer o seguinte. Agora eu vou chamar o pai e mãe de cada um deles. E vou fazer a mesma coisa. E fez. Não falou nada para os pais nem para ninguém. Ela fez a mesma pergunta. Qual foi a resposta? Os pais diziam as mesmas coisas. Imaginam isso? Imaginam isso? Ou seja, amados, nós vamos ver que nós somos um reflexo muito grande daquilo que nós recebemos em casa. E Jacó recebeu uma péssima influência. A mãe dele era do lado dele, o pai era do lado de Esaú, né? Nós sabemos disso. Jacó era protegido por Raquel, enquanto que Esaú era protegido pelo pai. E nós vemos o quê? Que um dos problemas, antes dele chegar no Vale do Jaboque, que ele trazia consigo, era a mentira. Tanto que ele não teve dúvida. Ele não teve dúvida. Outra característica que ele tinha, né? Que ele tinha. Se nós nos lembrarmos, amados, de Raquel e Lia, vamos voltar um pouquinho? Se a gente se lembrar de Raquel e Lia, o que você vai perceber que Raquel fazia com Lia? Manipulava. Sim ou não? E a coitada da Lia falava assim: para eu dormir com Jacó hoje, você pode fazer isso para mim? Então ela manipulava. Ela manipulava. E o que? Nós vemos o que? Que tudo isso estava no coração o quê? De Jacó. Coisas que aconteceram e que realmente fizeram marcas no interior dele. Talvez você esteja pensando assim: que marcas eu tenho? Que marcas eu tenho? Muitas vezes, amados, um pai violento vai gerar filho violento. Sim ou não? O pai violento vai gerar filho violento. E nós vamos ver o quê? Que Jacó trazia algumas marcas da mentira dentro do lar, da manipulação, né? Nós vamos ver o quê? Que ele não teve dúvida em ser ladrão. Aliás, a gente sempre diz: o que significa Jacó? Todo mundo vai dizer traidor, traiçoeiro. Na realidade, Jacó quer dizer aquele que agarra. Por quê? Ele agarrou o pé do irmão quando foi para nascer. Lembra disso? Na realidade, Jacó quer dizer aquele que agarra. Mas também o quê? Quer dizer o quê? Traidor, traiçoeiro. E nós vamos ver, amados, que Jacó não teve dúvida em roubar a primogenitura do seu irmão, né? Por uma coisa tão simples. Me volta de novo a memória. Lia de novo pedindo para dormir com Jacó, para Raquel, por um feixe de mandrágora. Sim ou não? Lembra disso? Ela falava: deixa eu dormir com Jacó hoje, Raquel. Eu te dou esse feixe de mandrágora.
manipulação, traição. E nós vemos o que aqui eram marcas que Jacó trazia no interior dele, amados. Nós vamos ver o que aqui ele era medroso, sim ou não? Você vai dizer, não, claro que era. Jacó era muito merdoso. Quando ele viu o que o irmão dele falou, eu vou te matar, o que ele fez? Fugiu. Ele fugiu com tanto medo que ele foi parar lá na casa de Labão, né? Nós sabemos toda a história, mas eu quero te chamar a atenção porque aconteceu lá na casa de Labão. Você vai dizer assim, as filhas dele. Ele prometeu o quê? Realmente a sua filha e deu a outra. Sim, Labão fez isso. Amados, eu quero te dizer uma coisa. O que se planta, se colhe. Não sou eu que estou dizendo isso. A palavra de Deus nos fala. É aquilo que nós plantamos, nós colhemos. E nós vamos ver que Jacó começou um processo ali, né? Jacó começou um processo ali. E nós vamos ver o que aconteceu de realmente nós encontrarmos grandes dificuldades na vida de Jacó. Jacó foi traído por Labão. Seu salário foi mudado, né? E nós vamos ver o que muitas coisas aconteceram na vida de Jacó até então. Ele trazia marcas do seu casamento, marca da sua mãe, marca do seu irmão. Isso tudo, amados, ele trazia na bagagem. E eu quero te perguntar nessa noite, o que você traz na sua bagagem? O que você traz na sua bagagem? Violência? Medo? Se nós observarmos aquela mãe que tem medo de tempestade, eu conheci diversas que colocavam os filhos embaixo da mesa, sim ou não? Embaixo da mesa, por medo de tempestade. O que resultou? Filhos com medo. Gerou medo. E nós vamos ver o que? Que dessa maneira, amados, Jacó foi se chegando diante do Senhor. Mas chegou num ponto, amados, que o Senhor colocou realmente o seu pé no caminho dele. Foi quando ele tinha que se encontrar com seu irmão Esaú. Ele fugiu de Labão, lembra disso? Ele fugiu de Labão, né? E ele tinha que se encontrar com seu irmão. Ali foi o momento que Deus começou a dizer no coração de Jacó: ou você muda agora, ou você não muda mais. Talvez você pense assim, nossa, é tão tarde para mim. Não é tarde, amados. Não é tarde. É o tempo de Deus para fazer a obra no seu coração e no meu coração. É o tempo de Deus. E muitas vezes o Senhor nos impacta. Não só nos impacta, como nos empaca, né? Existem situações nas nossas vidas que nós não conseguimos prosperar nem progredir. E nós vemos o que aqui chegou nesse ponto com Jacó. Mas ele discerniu o momento. Ele discerniu o momento. O que ele fez? Falou: olha, vai todo mundo passa. Minhas mulheres, meus filhos, toda a comitiva que estava com ele, todos os servos, passa os animais, passa todo mundo. Ele falou: eu vou enfrentar esse vale. E eu pergunto para você, qual é o seu vale? Qual é o seu vale que te domina, que te traz medo? Qual é o vale que te aprisiona? Eu pergunto para você, quantos sonhos você deixou para trás porque você se acovardou? Quantos dos seus sonhos
não mais existiram. Eu me lembro, amados, que eu tinha 63 anos. Quando eu falei para o meu marido, eu vou fazer uma coisa diferente, algo que eu quero fazer. Eu falei, eu vou fazer um curso de especialização. Meu irmão falou assim, uai, mas você tem mestrado, doutorado? Eu falei, e daí? Aliás, eu tinha pensado, anos antes, eu falei, eu queria fazer psicologia para usar na obra do Senhor. Aí meu marido falou, Moré, pelo amor de Deus. Na época ele falou, pelo amor de Deus, tenha dó. Você vai fazer psicologia? Não, já está bom isso, né? Mas quando cheguei com 63 anos, amados, eu falei, eu vou fazer um curso de especialização. Escolhi meu curso, me matriculei e fui. Quando eu entrei na sala, amados, tinha 20 alunos lá. Eu olhei, tinha diversos ex-alunos meus. Olharam bem assustados para mim. Professora, o que a senhora está fazendo aqui? Eu falei, vim fazer o curso. Mas, eu falei, sem mais. Desafios. Eu pergunto para você, quantos desafios você se acovardou? Porque alguém te disse, você não consegue. Você não pode pagar, imagina. Você vai ter dinheiro para pagar isso? Quantos dos seus sonhos foram mortos por outros? Por palavras pesadas, por palavras de desprezo. E você inclinou o corpo assim e falou, bate nas minhas costas. Você se dobrou a isso. Quantas vezes você foi humilhada e não porque se levantou? Mais uma coisa para te abaixar mais um pouco. Quantas palavras de maldição você recebeu e que entraram no seu coração? Amado, será que com Jacó era diferente? Será que tem uma palavra de maldição só no Velho Testamento? Só tinha nos lares da atualidade? Claro que não. Claro que não. Nós vemos, amados, que isso é uma coisa natural que nós vivenciamos no nosso lar. Mas chega um dia que o Senhor fala, basta. Ou você não sai deste lugar, o Senhor põe o pé assim, ó. Você não sai deste lugar. E nós vemos, amados, que verdadeiramente nós encontramos e precisamos discernir o momento do confronto com Deus. Você está com a bagagem que está te deixando curvado. Está pesada, você está cansada, as costas doem pelo peso. Mas Jacó, ele falou, esse momento é meu, presta atenção, amados, o momento é seu, o momento é meu. O momento é pessoal, assim como a salvação é pessoal, o confronto de Deus com você e comigo também é pessoal. E é interessante que você observa que parece que você está na lama, né? Com o carro na lama, sabe aquele carro patinando assim, e não sai do lugar. Que você sai de dentro do carro, pisa na lama e fala, como eu vou fazer para sair daqui? E você está sozinho. Eu não tenho nem uma tábua para pôr aqui. Eu estou sozinho. Mas o Senhor te diz, para agora. Para agora. Entra no vale. Porque eu vou lidar com essas fraquezas dentro de você. Vou lidar com esse medo. Amados, todos nós, desde a infância, nós somos moldados para ter medo. Vocês notaram isso?
Nós somos moldados para ter medo. As histórias que nós ouvimos desde a infância é para moldar-nos a ter medo. E muitas vezes nós ouvimos da nossa mãe: se você fizer isso, vai acontecer aquilo. Te põe um baita medo. Sim ou não? Mas o Senhor quer te libertar disso hoje, em nome de Jesus. Eu quero te dizer que Jacó entrou com toda essa bagagem sobre ele naquele vale. Aqui uma noite representa o tempo do seu confronto. Seu confronto pode ser de um dia, 2 dias, 10 dias, 20 dias, 20 anos. Anos. Muitas vezes o tempo desse confronto é de muitos anos. E você não está percebendo nem discernindo o que Deus quer fazer. A palavra de Deus diz assim: conhecereis a verdade vos libertará. Normalmente a gente, quando ouve esse texto, a gente pensa assim: é libertação, não é? A gente pensa assim: o endemoniado fica livre. Não, é muito mais que isso, amados. O Senhor nos liberta de todas as amarras que nós trazemos ao longo da nossa vida. Com Jacó não foi diferente. A palavra de Deus fala que ele lutou uma noite. E possivelmente, esse com quem ele lutou seja o Senhor Jesus. Tudo aponta para Cristo Jesus. Sabe por quê? É Jesus que tem os olhos de fogo para penetrar no mais profundo do nosso ser e mostrar toda a negritude que nós temos dentro de nós. E Jacó lutou. Eu fico pensando, cada uma dessas situações, daquilo que ele trazia na sua vida, do seu coração, do seu interior, da sua família, dos seus pais, do seu casamento, das suas mulheres. Tudo aquilo estava arraigado dentro dele. E o anjo dizia: solta, solta, solta. E o anjo segurava: solta, solta, solta a mentira, solta o medo, solta a manipulação, solta a usurpação, solta o medo, solta Jacó, solta Jacó, solta Jacó. Até que pela manhã, o que representa essa manhã? Pela manhã, o dia da sua vitória. É o dia em que você olha e vê: sim, o Senhor me libertou dessas coisas que eu trazia dentro de mim. O Senhor me libertou de todas essas coisas no meu coração. É amanhã, é amanhã. Onde você vai se sentir livre. Presta atenção. O Senhor nos marca. A palavra de Deus em Apocalipse fala assim: que o Senhor tem para nós um nome novo. Amém? Que o Senhor tem para nós um nome novo. E nós vamos ver o que isso é real e é verdadeiro. Assim como aconteceu com Jacó. Ele saiu, amados, mancando, né? Ele saiu mancando, mas ele saiu um novo homem. Ele saiu com ferimento na sua perna, mas ele saiu um novo homem. E quando nós falamos assim, que ele saiu com o ferimento, nós vamos ver, amados, que isso demonstra o momento da nossa luta. As cicatrizes que nós trazemos. E nós precisamos trazer essas cicatrizes, porque só cicatriza aquilo que está reparado.
aquilo que está reparado. E nós vamos ver o que ele perguntou: qual é o teu nome? Ele não falou. Mas ele também perguntou para Jacó: qual é o teu nome? Ele não sabia? Claro que sabia. Ele falou: Jacó. Pois é, porque você lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. Seu nome será Israel. Sabe o que aconteceu logo depois dessa luta no Jaboque? Jacó foi enfrentar seu irmão. Mas o coração de Jacó era outro. Você sabia que a cada 7 passos ele oferecia um sacrifício? Por quê? Ele tinha aprendido a confiar no Senhor. Ele sabia que o perfeito amor de Deus lançava fora todo medo. E eu quero te dizer uma coisa extremamente importante. Quando nós somos tratados, o nosso lar é tratado. Nossos filhos são tratados sem uma palavra. Quando você muda interiormente e deixa o Senhor tratar com tudo isso dentro de você, tirar a mentira, a inveja, o medo, o ciúme, o ressentimento, a amargura, aí você vai dizer: é fácil? Claro que não é. Por isso é uma luta, é um confronto. Sabe por quê, amados? A maioria disso tudo é fruto da nossa carne, da velha natureza. Por isso que nós temos que morrer. Por isso que nós temos que ser marcados como Jacó foi. Israel quer dizer príncipe com Deus. Para quem entrou ladrão, usurpador, traiçoeiro, mentiroso e saiu o que? Príncipe de Deus. É uma coisa fantástica. E esse é o poder de Jesus nas nossas vidas. Pegar tudo aquilo de ruim que nós tínhamos e transformar em bem. Lembra a palavra de José para os irmãos? O Senhor transformou todo o mal em bem. Nossos filhos vão mudar, amados. Nossos filhos vão mudar quando você for livre. Livre de tudo isso. Príncipe com Deus. Filha e filhos de Deus. Livres. 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 Vamos lutar até o fim, amados. Nós vamos lutar contra a nossa carne até o fim. Até que Cristo veio, até que a gente parta. Nós vamos brigar com a nossa carne. Porque a carne é preguiçosa, ela quer conforto, ela quer facilidades, né? A carne quer dinheiro, quer um vestido bonito, uma calça bonita, sei lá o que mais. Nossa carne é isso. E nós vamos ter que brigar com isso. Brigar com isso. A avareza também é fruto da carne. A avareza também é fruto da carne. E nós vamos ter que militar contra essas coisas. E são contra essas coisas que eu tenho batido sistematicamente. Porque o Senhor está nesse processo comigo e com aquelas que estão comigo também. E nós vamos ter que ter um discernimento. Porque Israel, príncipe com Deus, Jacó, saiu dali para nunca mais ser tentado, para nunca mais ver nada errado ou fazer coisa errada? Claro que não. Claro que não. Ele saiu de lá curado. Curado. Mas ele continuou tendo que lutar com a sua carne até o fim. Nós também vamos ter que lutar contra a nossa carne até o fim. Até o fim. Amém? E dessa forma, amados, eu te convido nessa noite
Te convido a entrar nesse confronto com o Senhor. Que você tenha o discernimento do momento. Sabe, tempos atrás, falando sobre a viúva de Naim, o Senhor me deu uma visão. Algumas aqui talvez se lembrem disso. A viúva de Naim, o que é? O Senhor Jesus entrou numa cidade, né, e realmente ele viu que tinha um féretro. Estavam levando um caixão, uma pessoa morta, e uma mãe chorando muito. E uma multidão chorando junto, né? E o que aconteceu? É muito interessante, Jesus tinha todo o poder para levantar aquele que estava morto, né? Sabemos disso. Mas é interessante que antes dele chegar no morto, ele chegou na mãe. Ele chegou na mãe. E quando ele chegou perto da mãe, o que ele disse para ela? Não chores. Mas eu quero te dizer que o Senhor me mostrava, quando ele olhou nos olhos dela, os olhos de fogo penetraram no coração dela. Naquilo tudo, ela tinha expectativa e não aconteceu. Ela já tinha perdido o marido. Mulher naquele tempo, amados, não tinha valor. Ela não tinha mais sustento, ela dependia do filho, o filho tinha morrido. Os sonhos dela tinham sido mortos e ela estava sem expectativa nenhuma. Mas o Senhor olhou naqueles olhos. Era o dia do confronto dela. Você vai dizer, no dia do luto? Diante do filho morto? O Senhor não tem dia e hora. Ele olha para o seu coração e a necessidade é. E o momento é. Jesus olhou para aquela mulher e quando ele disse, não chores, o Senhor estava ali confrontando com ela os sonhos dela, aquilo que ela perdera, as expectativas, aquilo que ela se perguntava, Senhor, o que vai ser de mim agora? E sabe, amados, o que o Senhor me deu a visão? O Senhor me mostrou uma lápide, sabe? Lápide de cemitério. Uma lápide, tinha até um granito em cima. Uma lápide. E o Senhor me mostrava o seguinte: existem sonhos que não cabem mais. Aqueles sonhos que você tinha na meninice, no início da sua adolescência, coisas que não servem mais. Amados, enterra isso. Enterra. Aqueles sonhos que não tem mais possibilidade porque passou o tempo. E sabe o que o Senhor me mostrava? Que Ele mostrava para essa mulher, em cima dessa lápide, quando você enterrar tudo isso que eu estou te confrontando, eu vou fazer um jardim. E o Senhor me mostrava em cima daquela lápide flores, flores de todos os tipos e coloridas. Quando nós temos coragem de enfrentar. Fico imaginando que Jacó deve ter sentido algo semelhante, né? Ele levantou dali e falou, tenho vida nova. Aquela mãe também, que quando o Senhor confrontou ela, e que ela viu tudo aquilo que ela estava chorando, em tudo que estava perdendo, e as expectativas eram dela, o Senhor estava dizendo, eu tenho algo novo. Se você não tirar o vinho velho e mudar o odre para receber o vinho novo, não tem como eu fazer. É preciso, amados, mudar o odre que é o nosso coração para receber o novo de Deus. Deus tem um novo para nós. E ele virando, olhou para aquele filho e o que? Levantou, levanta-te. Sabe o que aquele filho representava? Sonhos novos. Sonhos novos que Deus tinha para aquela mulher
E naquele momento, amados, Deus faz isso. Jacó levou uma noite, né? Jacó levou uma noite. Existem pessoas que isso demora segundos, outros o que? Semanas, meses, e aí se vai. Mas o confronto com aquela mulher, a viúva de Naim, foi rápido e efetivo. E Deus fez. Ele levantou. Quando ele pediu para aquele jovem se levantar, ele enchia de flores aquela lápide. Amém? Que o Espírito Santo de Deus continue falando contigo, meu amado, minha amada. Que o Espírito Santo de Deus te leve. Sabe por quê? Nós não podemos permanecer no mesmo lugar. Mas para andarmos para frente, nós temos que passar pelo vale. Nós temos que ser confrontados. O Senhor tem coisas novas para você. Sabe, amados, o que Jacó herdou em tudo isso? Sua nova identidade. Identidade de príncipe com Deus. Quando nós passamos pelo confronto, nós passamos o que é entender a grandeza de sermos filhos e filhas de Deus, amadas do Senhor, amados do Senhor. Eu fico pensando quantas coisas você tem tolerado. Eu me lembro do pastor Mike Murdock que diz assim: tudo aquilo que você tolera te escraviza. Sim? Tudo que você tolera te escraviza. Você abaixa assim e fala: sobe aqui. Sobe aqui. Pisa mais um pouco. O que você tolera, você se torna escravo. Amém? Que o Espírito de Deus continue falando com você. Que o Senhor te traga vida. Que o Senhor te dê discernimento da hora e do que Deus quer fazer. Vamos ficar de pé? Querido Deus e Pai, olhando a Tua palavra, Senhor Deus, olhando Jacó, nós entendemos, Senhor Deus, que não somos diferentes, que nós precisamos desse confronto, Senhor. Que o Senhor venha ungir as nossas mentes para discernir o momento e aquilo que o Senhor tem feito e quer fazer dentro de cada um de nós. Que o Senhor quebre, Senhor Deus, todo o jugo que nós carregamos. A Tua palavra diz: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Porque meu fardo é leve, meu jugo é suave. Senhor Deus, em nome de Jesus, quantos aqui, Pai, estão curvados debaixo de palavras de maldição, que deixaram entrar no seu coração e fazer casa? Quantos abortaram de sonhos por palavras, Senhor Deus, de desencorajamento? Quantos, ó Pai querido, deixaram de ser eles mesmos para agradar a outro? Não resolveu nada. Simplesmente não resolveu nada, Senhor. Agradar o outro não muda as pessoas. Mas quando nós agradamos a Ti, nós somos mudados. E pela nossa mudança, os outros mudam. Querido Deus e Pai, sonda o nosso coração nessa noite. Sonda, Senhor Deus, aquilo que nós temos nos curvado. O medo, Pai, eu quero repreender todo o medo, em nome pelo sangue de Jesus Cristo de Nazaré. O medo de ser cada um o que é. Querido Deus, em nome de Jesus, que a verdade da Tua palavra, como filho e filha de Deus,
brode agora, Pai, em cada coração, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, Pai, que essa tua verdade, como o Senhor nos chamou para sermos livres, ó Pai, livres, e não estarmos debaixo de opressão humana. Querido Espírito Santo de Deus, eu clamo a Ti em nome de Jesus. Quebra essas cadeias de medo, de intimidação, Senhor, de vergonha, Pai. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Porque se somos livres, Pai, nosso pecado não tem mais poder nem peso sobre nós. Porque fomos lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Somos livres. Somos livres. E te adoramos por isso, Espírito Santo. Te adoramos por isso. E por tudo que o Senhor faz nos nossos corações, na nossa vida. Vem, Espírito da graça. Alinha-nos com a tua vontade perfeita, ó Deus. Alinha-nos com a tua vontade perfeita. Santifica-nos, ó Pai, para que nós possamos receber o que o Senhor tem de novo para nós. Senhor Deus, os sonhos que estiveram amortecidos, ó Pai querido, que o Senhor traga a realidade, que o Senhor levante em coragem teu filho e tua filha, Pai, com coragem, Pai, em nome de Jesus. Pai querido, que cada um seja encorajado a dizer: não, eu sou filho, filha do Deus Altíssimo. Não. Querido Deus, em nome de Jesus, unge as mentes e dá entendimento, ó Pai. Dá entendimento da tua verdade e da tua palavra. Da tua verdade e da tua palavra, Senhor. Eu clamo por Jeová Rafa, o Deus que cura. Clamo pelo teu Santo Espírito que perscruta o nosso coração e traz à luz tudo quanto nós necessitamos. Vem, Espírito da verdade, liberta cada um. Liberta cada um de nós nessa noite. Liberta, Espírito Santo. Nós te damos graças, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? E que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Que o Espírito do Senhor traga saúde no seu corpo, na sua alma, no teu espírito. Que você seja bendita e bendito ao entrar e ao sair. E que o Senhor confirme as obras das tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? A todos.